Artista empreendedor. Esse é o nosso tema de hoje, que ele vem originado de uma participação maravilhosa no canal do YouTube da artista e gestora Lumaia. Ela, em seu comentário ao canal, buscou saber quais os recursos que precisam para o empreendedor artista. Para que a gente possa ter um pouco mais de aprofundamento ao tema, vamos ter que fazer uma passagem sobre o que é empreendedorismo. É uma disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Então vejam a amplitude que o tema traz. Essa amplitude de disposição ou capacidade. Neste campo artístico, temos que observar a disposição do artista para a produção do seu trabalho e a capacidade do artista em gerir, compartilhar este produto que ele faz. É uma iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes com alteração que envolve inovação e risco. Então vejam que nós temos dois patamares. Aquele que dá a disposição ou capacidade de idealizar, que é a criação artística, e a condição de partir para a produção, divulgação e comercialização do produto. E nós temos nesse segundo patamar a já existência de empresas ou negócios que precisam ter inovações e assumem o risco empresarial do resultado. Isso é preciso a gente ter esse entendimento para que a gente possa chegar a uma compreensão da conclusão dessa abordagem de hoje. Eu vou trazer aqui, que eu gosto muito de entender por esse lado, a tipologia dos intelectuais pela escritora Linda Rubin. Ela cita essa tipologia e eu acho importante para que as pessoas se identifiquem nela. Ela coloca a tipologia em 3 patamares: os intelectuais que criam, os intelectuais que difundem a produção e os intelectuais que são organizadores da cultura. Então, quando ela traz intelectuais que criam, estão nesse contexto os artistas e cientistas, realmente aquelas pessoas que produzem arte. Quando vai para os intelectuais que difundem a produção, nós precisamos ir além, profissionais de comunicação ou educadores. Ora, vejam que nós temos aí um primeiro limiar, uma primeira definição. Intelectuais que criam são os artistas, aquele que está originado, que está nascido na arte, né? A produção artística. Aí já partimos para o profissional de comunicação. Nem todo artista está habilitado como profissional de comunicação. Então, esse profissional de comunicação, ele já começa a distanciar o artista, a produção originária, do profissional que vai propagar, divulgar e tornar o produto comercialmente viável. E vem para o outro, terceiro item, que são os organizadores da cultura. Para a Linda Rubin, os organizadores da cultura são gestores, produtores e mediadores.
Vou dar aqui o meu entendimento dos gestores como sendo aqueles que procuram os meios para viabilizar a produção artística. Os produtores, eu considero que são aqueles agentes culturais, aqueles que realmente são mais profissionais na difusão. Os profissionais de comunicação, os profissionais de gestão administrativa, os profissionais de gestão de recursos, aquele que tem capacidade de gerir um negócio, uma empresa. E os mediadores são aquelas pessoas que tentam aproximar os indivíduos. Isso nos dá essa introdução, essa concepção, para que possamos adentrar naquilo que eu entendo que Lumaia indagou e precisa de resposta, não só para ela, para todos nós que somos artistas. Artistas cênicos, artistas musicais, artistas populares, escritores, todos adentram na condição hoje de artista empreendedor. Então, quando nós vamos adentrar mais nessa questão, nós temos o empreendimento artístico e cultural. Então, vejam aí que é um empreendimento artístico e cultural. É diferente do artista. Eu quero que vocês façam bem essa definição, que o artista é aquele que produz a arte. Está nas veias, está no sangue, é natural dele. Mas quando você vai para o empreendedorismo, empreendimento artístico e cultural, você já vai para um outro patamar. A questão da legalidade, dos conhecimentos jurídicos, administrativos. Não é conhecimento profundo, é conhecimento básico. Como abrir uma empresa, que precisa de um contador, que não pode ser feito nada de forma aleatória, tem que estar dentro da legalidade. Vai haver emissão de nota fiscal, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. Então, esses trâmites. E como Lumaia bem citou no seu comentário, ela coloca que o artista, e isso é entendível, é compreensível, de que o artista ele não se liga à burocracia. O artista ele quer criar, o artista ele quer fazer. Então, se ele quer fazer, se ele quer criar, poucos são aqueles que adentram a burocracia. Então, eles querem que alguém faça. E para isso é preciso você ir para a parte profissional. Aqueles que vão realmente cuidar da sua atividade empresarial com base na sua produção artística. Para que a gente possa dar algumas ideias, o artista ele tem a criação, é a sua produção criativa. Então isso é o berço de toda a sua produção. Mas quando ele vai para o lado empresarial, e aí surge justamente essa posição da Lumaia, se ele não gosta, se ele não tem tendência, se ele não é afeito à burocracia, o que fazer para que ele mostre seu trabalho? Aí ele vai precisar de profissionais. Ele vai precisar de uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, ele vai precisar de um produtor, depende o caminho que ele queira trilhar, de um agente que vai representá-lo. Ele precisa, para poder lançar seu trabalho, ele precisa de um plano de negócio. Esse plano de negócio, ele é uma peça técnica que ele vai dizer realmente o seu negócio qual é,
vai dar todas as suas características, trilhar suas características, delimitar suas ações e ele vai até ao marketing, até a divulgação. Uma forma de você expandir sua arte, divulgar, através de lojas, principalmente hoje as lojas online. Mas quando você vai para uma loja online, não é simplesmente chegar e colocar o produto. Você precisa, principalmente quando vai vender um produto artístico, de uma loja online que saiba expressar qual o produto, a forma de venda, de veiculação, a qualidade da fotografia daquele produto para que ele seja realmente visualizado. Então existem aí técnicas que precisam ser atendidas para que as pessoas não entendam que é simplesmente uma loja online e eu vou jogar e colocar. E o artista que não tem esse traquejo, essa parte burocrática, ele realmente precisa de um profissional. Porque até mesmo quando você começa a fazer de forma sem compromissos, online, vou colocar, vou vender, vai chegar um momento que você vai ter uma produção e você vai ter que especificar diante da Receita estadual, municipal e federal como você está conseguindo aquela receita. Emissão de notas, que às vezes é pedido, então é preciso isso ser bem esclarecido. Ele precisa vender sua arte. E vender arte não é qualquer coisa. Vender arte é um negócio. Vender arte é realmente uma situação difícil, porque nem todos podem comprar. Um outro requisito são páginas sociais. Hoje as mídias, as páginas sociais ajudam muito a essa produção, mas precisa de um trabalho técnico. Portfólios, network, você precisa ter uma rede de contatos. Parcerias, é um item fabuloso hoje você ter parcerias para desenvolver seus projetos, principalmente na venda de produtos. Participar de eventos para você disponibilizar seu trabalho e divulgar. Não confundir o seu trabalho, aliás, com o campo pessoal. São duas coisas. Seu trabalho é seu trabalho. Vamos separar bem isto. Então, o artista que não gosta de coisas burocráticas, normalmente ele envolve tudo como se fosse uma única coisa. Proteger a propriedade intelectual. Eis como é importante você, artista, saber aonde vai focar seu trabalho, a qual profissional você vai focar seu trabalho. É proteger a sua propriedade intelectual. E isso são mecanismos jurídicos, burocráticos, que normalmente algumas pessoas não conhecem. Desenvolver modelos de negócio, dependendo do seu ramo, da sua atividade, desenvolver modelos de negócio. Então, o mais importante aí que eu quero para concluir é que existem empreendimentos de consultoria, pessoas, escritórios que trabalham com consultoria. Essa consultoria é um agente cultural, aquele que vai cuidar da sua difusão, da organização das suas exposições, das mostras, palestras, workshops, vai focar no profissionalismo do artista, que esse é um item que precisa muito bem ser entendido pelos artistas. O artista, ele precisa se profissionalizar. Em todas as palestras que tenho feito, em todas as consultorias que tenho feito, eu coloco muito que o artista, ele precisa se profissionalizar. Ele não sabe ainda se profissionalizar. Poucos conseguem essa façanha, mas muitos ainda não conseguem entender que é preciso se profissionalizar. Então você precisa de uma boa consultoria para buscar principalmente isso, o profissionalismo
artístico, o profissional da arte. Buscar o profissionalismo artístico. Preparar catálogos, folders, às vezes isso não faz parte do artista. São coisas burocráticas. Pesquisar tendências. Você faz um produto, você tem uma arte, mas a pesquisa de tendência é importante para que você evolua, principalmente no seu trabalho artístico. Isso são parâmetros que eu trago rapidamente, extraído das minhas palestras, das minhas consultorias, para tentar responder a você, Lumaia, aos meus seguidores, aos artistas, aos intelectuais e à sociedade, que precisa ter conhecimento de tudo isso que acontece nesse mundo artístico, que é uma obra de arte. Então, se você gosta dos nossos vídeos, dê o seu like, comente, venha interagir conosco. Na minha página tem meu telefone, tem meus contatos, para que a gente possa cada vez mais interagir e fazer do artista uma grande luz e tornar o empreendedorismo artístico e cultural uma verdadeira realidade em nosso Brasil.